E a única outra possibilidade é atravessar a fronteira com o Egito em Rafah, que já foi bombardeada e que provavelmente comboios humanitários também podem ser bombardeados pelos israelenses, a menos que os egípcios imponham que isso é absolutamente impossível, porque esperar alguma coisa da ONU na atual situação, absolutamente fora de questão, porque a ONU é completamente emasculada e é dominada pelos americanos. Ou seja, a gente está numa situação onde o mundo árabe inteiro, veja bem, pela ordem, o mundo árabe inteiro, as terras do Islã inteiras, 1,7, 1,8 bilhões de muçulmanos no planeta inteiro, o sul global, a maioria global, ou seja, os 88, 89% do planeta que não fazem parte dos guerreiros de poltrona do Otanistão, todo mundo está vendo que isso está acontecendo. É uma epuração étnica já acelerada, é um bombardeio, o que a gente chama de carpet bombing, um bombardeio constante, sem parar, um tapete atrás do outro, literalmente, de uma população essencialmente civil que é tratada como combatentes e guerreiros. Isso é completamente absurdo. A maioria absoluta da população que vive, que tenta sobreviver em Gaza, eles são civis. Ou seja, é um crime de guerra de atacar civis sem resposta, que o máximo que eles podem ter é jogar uma pedrinha contra os tanques. Os tanques ainda não chegaram. Isso vai ser o segundo estágio, que vai ser a invasão por terra, já anunciada pelos israelenses, se eles tiverem, evidentemente, os cojones para cumprirem, que vai ser uma invasão do exército israelense, e isso levaria a combate escombro por escombro, para eles ocuparem as ruínas de Gaza totalmente, o que pode levar, entre outras coisas, a uma conflagração total no Oriente Médio. Já houve avisos, e basicamente direto ao ponto, tanto da Síria, do Hezbollah e do Irã, de que se houver uma invasão de Gaza e se o genocídio da população civil de Gaza for operado na própria Gaza, as ramificações vão ser absolutamente incandescentes, muito mais do que o bombardeio que está acontecendo agora. Então, tudo isso tem uma relação direta, e o timing disso tudo, além da terminologia aplicada pelos israelenses, com o fracasso absolutamente intergaláctico do Otanistão inteiro na Ucrânia. Todo mundo já deve ter percebido que a narrativa mudou completamente e a Ucrânia simplesmente desapareceu de noticiário em todo o Ocidente, embora continue, por exemplo, na Ásia Central, em várias partes do espaço pós-soviético e na própria Rússia, evidente, e inclusive com um atual, digamos, o prenúncio de uma ofensiva já russa para recuperar territórios e, especialmente, cortar a linha que chega a Advika, que é onde saem os bombardeios contra civis, justamente, que vivem no Donbass, pelos ucranianos, orientados pela inteligência da OTAN. Ou seja, tudo isso desapareceu completamente já há praticamente uma semana das primeiras páginas dos telejornais do Ocidente inteiro, pelo menos, e de uma boa parte do Sul global também, as colônias, evidentemente, os vassalos. E tudo isso foi reposto, evidentemente, por defender Israel, porque, evidentemente, do ponto de vista dos americanos, do Império Hegemônico, do Ocidente coletivo e dos vassalos do Império, Israel é extremamente importante, muito mais importante do que a Ucrânia, que, basicamente, do ponto de vista desses fazedores de guerra e do partido da guerra, que é, basicamente, todo o complexo industrial militar americano em Washington, Virgínia e Maryland, no que a gente chama de Beltway, a Ucrânia, a única coisa que serve é a guerra até o último ucraniano. Ou seja, pode matá-los à vontade, porque não somos nós, são eslavos, são inferiores, e a única coisa que eles servem é para ser bucha de canhão da nossa guerra por procuração, nós, Império e vassalos, contra a Rússia.
e também, evidentemente, pronunciando a guerra contra a China no futuro, e, evidentemente, uma guerra contra a Europa, porque tudo que aconteceu desde o início da operação militar especial em fevereiro do ano passado, o bumerangue foi completamente absurdo e está levando à devastação industrial, psicológica, cultural e econômica da Europa. Tudo isso desapareceu completamente. A única coisa que existe agora para o Partido da Guerra, para a atual administração do senil, que mal consegue babar e se esquece de tudo do que foi dito no seu teleprompter ou na sua escuta nos últimos 5 segundos, é apoiar Israel, mandar uma frota, evidentemente, que isso chegando a longo prazo pode ser destruída por 2 ou 3 mísseis dos novos mísseis de última geração iranianos, se a gente chegar a esse ponto horrível, mas bastante plausível. E, evidentemente, mais dinheiro para Israel, fora os 3,8 bilhões de dólares que eles recebem todo ano, mais dinheiro que vai vir dos contribuintes americanos. E, evidentemente, a culpa de tudo que aconteceu já está sendo distribuída pela mídia vassala ocidental como um todo em cima do novo eixo do mal, que, como vocês todos já devem saber, é Rússia, China e Irã. Em diversas escalas, esses são os culpados da ofensiva do Hamas contra Israel, sem prova nenhuma, evidentemente. Eles estão por trás e, evidentemente, toda essa mídia completamente avessa a um pensamento crítico, evidentemente, totalmente controlada por controle remoto, incapaz de pensar por si própria e, basicamente, vil na maneira como se abaixam a todas as ordens que vêm do Pentágono, da CIA, do Departamento de Estado. Ninguém percebeu que as condições que foram criadas para a resistência palestina lançar um ataque tão desesperador como seja, mas um ataque que está virou e vai virar o jogo em todo o oeste da Ásia como um todo, quem plantou as condições para que isso acontecesse foi o general Soleimani, que foi assassinado justamente pelos americanos no início da década que nós estamos vivendo, que eu chamei, no meu último livro, de Raging Twenties, os anos 20 da raiva, que é exatamente uma citação lateral dos Roaring Twenties dos anos 20, que eram os anos 20 das grandes festas, imortalizadas, entre outros, pelo Hemingway. Antes, claro, que viesse a crise de 29 e depois tudo que aconteceu depois, levando à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está num ponto de inflexão geopolítico. Se a gente já estava num ponto de inflexão geopolítico com a humilhação de todo o Afeganistão no terreno em Donbass e na Ucrânia como um todo, agora é muito mais complicado, porque agora tem não só esse foco, como o foco que estava, basicamente, todos os analistas estavam esperando que explodisse mais cedo ou mais tarde, que é o grande problema no mundo muçulmano inteiro não resolvido e de choque absoluto, não só de civilizações, mas um choque entre um exclusivismo total do zionismo configurado como um herdeiro lateral do nazismo contra um povo indefeso, em desrespeito a resoluções da ONU e, basicamente, a maioria absoluta da opinião pública do planeta inteiro, que sabe da legitimidade da existência de um Estado palestino independente e soberano. Isso foi acelerado a um ponto onde chegamos a um ponto praticamente que é matar ou morrer, para lembrar o grande clássico hollywoodiano, inclusive hollywoodiano do ponto de vista da retórica israelense de chamar isso de uma guerra contra o terror. Isso entregou o jogo de que eles estavam esperando que isso acontecesse e estão usando a ofensiva do Hamas como um pretexto. Ou seja, desde o início, a gente estava trabalhando com 2 hipóteses. Primeiro, a incompetência absoluta de todo mundo, do Mossad, do Shin Bet,
de todas as forças de segurança israelenses, do Ministério da Defesa, do primeiro-ministro, do Knesset, do gabinete inteiro, em prever que isso pudesse acontecer. Como todos os bons analistas no terreno, libaneses, sírios e iranianos, estavam prevendo que iria acontecer. Ou eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, como os egípcios os avisaram, achavam que ia ser uma escala muito pequenininha e deixaram acontecer, que pelo menos se criava o pretexto que eles precisavam, desesperadamente, do ponto de vista israelense, de lançar a depuração étnica definitiva, digamos, a solução final contra os palestinos em Gaza. E esse é o ponto que a gente está. Na verdade, a melhor análise foi uma confluência dos dois fatores. Eles agora entraram, tanto assim que eles demoraram, basicamente o Estado israelense demorou quase um dia para ter uma resposta definitiva. Eles foram pegos completamente de calças curtas, sem calças, pelados literalmente no meio da rua. Qual foi a reação deles? Voltar ao 11 de setembro. Eles anunciaram que isso, para Israel, é o novo Pearl Harbor. A gente sabe exatamente o que foi o Pearl Harbor. Os Estados Unidos sabiam que os japoneses iam atacar Pearl Harbor e usaram como pretexto para entrar na Segunda Guerra Mundial. 11 de setembro. Todo mundo sabia que... todo mundo sabia, não, desculpe. Os neocons do Projeto para o Novo Século Americano sabiam, porque eles já tinham escrito isso no fim dos anos 90, que tinha que haver um novo Pearl Harbor para eles rebalancearem, remodificarem e castrarem uma boa parte do Oriente Médio, que a gente chama de, hoje, Oeste da Ásia, que é a definição correta. Ou seja, os israelenses agora estão na terceira fase do Pearl Harbor. O Pearl Harbor é deles porque a guerra contra o terror, que eles dizem que já estabeleceram, qualificando os palestinos de animais humanos, entre aspas, é uma guerra contra o terror que vai até o fim e que vai levar, do ponto de vista deles, a depuração étnica, o extermínio ou a expulsão ou ao êxodo de todos os palestinos das suas terras ancestrais, provavelmente para o Egito, que é o que eles gostariam no fundo. Ou seja, se a gente imaginava que há uma semana atrás toda a complexidade geopolítica do planeta residia em como será resolvida a guerra na Ucrânia com a humilhação enorme da OTAN, agora tudo isso está subdividido em dois vetores, que vai contar com como o Estado israelense vai ser capaz de cumprir a depuração étnica e o genocídio dos palestinos, vai conseguir escapar sem condenação de ninguém, certamente não vai vir do Império, certamente não vai vir dessas capitais europeias supinas, com a cabeça enfiada na terra como avestruzes, mas vai ter o mundo islâmico e uma boa parte do sul global que vão resistir também. Uma resistência de boa parte do planeta que a gente pode comparar com a resistência palestina, que mesmo desde 1948, completamente selados, capados, encerrados, sem a possibilidade de emitir, no máximo emitir um grito ou jogar uma pedra, não se baixaram e não vão se baixar. Então, esse é o estado do mundo em que a gente está hoje. Essa foi a nossa primeira conversa de um café da Tailândia, falando do desespero em que o partido da guerra está querendo jogar no mundo ainda mais. Eu espero que nas nossas próximas conversas, com um café, evidentemente, esse é um café tailandês, do norte da Tailândia, a gente possa, pelo menos, tentar achar nesse nosso fio de Ariadne de seguir a demência do mundo, a gente possa encontrar, pelo menos, alguns pontos de luz. Então, um grande abraço para vocês todos do meu sói tailandês e a luta continua. Tchau.